Nessa aula a gente vai ver uma outra função orgânica oxigenada, que é a função éter. Vamos relembrar que o oxigênio é capaz de fazer duas ligações. Quando uma dessas ligações está sendo feita com o hidrogênio, a gente tem o grupo funcional hidroxila, que caracteriza a função álcool, fenol e enol também, né? Agora, a gente não vai ter mais o hidrogênio aqui. Essas duas ligações que o oxigênio é capaz de fazer vão ser feitas diretamente com átomos de carbono. Então, de um lado, você vai ter a presença de um substituinte, um radical, e aí pode ser um carbono ligado a outro, ok? Ou pode ser só um carbono mesmo. Então, você vai ter a presença aqui de um átomo de carbono que pode se ligar a vários outros carbonos ou a hidrogênios. E do lado de cá, com a outra ligação que o oxigênio é capaz de fazer, um outro radical. Então, para diferenciar um do outro, eu vou chamar esse aqui de R e esse aqui de R1. Então, o oxigênio, repara, ele está entre átomos de carbono. Ele forma uma cadeia heterogênea, quando a gente tem um átomo diferente entre átomos de carbono. O éter mais comum da história da humanidade é o éter chamado de éter etílico. Ele tem uma estrutura muito similar a essa daqui que eu vou representar no quadro. Ou melhor, né? É essa daqui representada no quadro. Éter etílico é a nomenclatura usual dessa substância, ou seja, não segue a regra da IUPAC. É um nome comum que a gente utiliza para poder se referir a essa substância aqui. Por que ele é o éter mais conhecido da história da humanidade? Porque ele foi usado durante muito tempo como anestésico em procedimentos dentários. Só que ele tem um efeito colateral, que é provocar uma crise de riso no paciente depois que o paciente é anestesiado com essa substância aqui. Ele também é muito comum em filmes e revistas de quadrinhos porque é uma substância também utilizada pelo Coringa e é chamado de gás hilariante ou gás do riso. A nomenclatura IUPAC dos éteres é um pouquinho diferente das que a gente já viu para os hidrocarbonetos, para os álcoois. Por quê? Quando a gente se depara com um éter, a gente tem a presença de um oxigênio aqui, ó, entre os átomos de carbono, tá vendo? Classificando a cadeia como uma cadeia heterogênea. E aí, a gente precisa identificar a posição desse oxigênio aqui. Então, para nomear os compostos de acordo com a IUPAC, a gente vai primeiro fazer uma divisão nessa cadeia. O oxigênio ele está ligado a uma parte mais complexa ou menos complexa. Então, essa parte menos complexa, que é a parte menor, a gente vai começar o nome por ela. Então, parte menos complexa, parte menor, você vai colocar o prefixo dessa parte menos complexa. A parte mais complexa, que é a parte maior, você vai colocar o prefixo, que identifica a quantidade de átomos de carbono dessa parte maior, o infixo, e no final você vai colocar o sufixo. Se essa parte maior for de hidrocarbonetos, você já sabe, né, qual que é o sufixo que você vai usar. É o sufixo O. E para juntar então essas duas partes, a gente usa o oxi, que é o que identifica a presença do oxigênio aqui. Então, a nomenclatura IUPAC para o éter etílico ficaria assim. Quando a gente olha para o oxigênio, ele está ligado a essa parte da cadeia e aqui do lado esquerdo a essa outra parte da cadeia. Essa parte de cá tem 2 átomos de carbono. Essa parte daqui, 2. Repare que tem o mesmo tamanho. Então não dá para saber qual que é a mais complexa ou qual que é a menos complexa. O que a gente faz então para identificar? No caso aqui, como as duas são iguais, você pode começar por qualquer uma. Vou começar por essa parte aqui então, que está mais pertinho de mim.
Quantos átomos de carbono a gente vê aqui? 2. Então eu vou usar o prefixo et, ok? Depois eu coloco o ox para indicar a presença da função éter, que tem o oxigênio diretamente ligado aos átomos de carbono. A segunda parte, prefixo 2, carbonos et. Infixo, tipo de ligação entre os átomos de carbono simples, então eu vou colocar o infixo an. E como trata-se nessa segunda parte de um hidrocarboneto, que só tem carbono e hidrogênio, aí eu vou colocar o sufixo o. Então, o nome dessa substância é etoxietano. O nome de acordo com a nomenclatura IUPAC. Deixa eu só corrigir aqui, ó. Complexa, né? Me confundi, troquei o X pelo T. Mas vamos lá, o nome dessa substância é etoxietano. E aí você vai fazer isso para todos os éteres. Essa substância aqui é identificada como éter. Olha a presença do oxigênio ligado a diferentes partes da cadeia, tá vendo? A gente tem uma parte de cá, outra parte de diferentes átomos de carbono, né? Então, o éter está presente bem aqui. Como é que faz para nomear essa substância? Primeiro, a gente tem que identificar qual que é a parte mais complexa, ou seja, a maior parte, e a parte menos complexa, a menor parte. Aqui, a gente tem a presença de 2 átomos de carbono, desse lado esquerdo. Do lado direito, a gente tem 2, 3 átomos de carbono. Então, essa parte que tem menos é a parte menos complexa. Eu vou começar nomeando por essa parte aqui. 2 átomos de carbono, et. Presença do oxigênio é identificado pelo oxi. E a parte mais complexa, a maior parte, que tem 3 átomos de carbono, prefixo prop. Tipo de ligação entre esses átomos de carbono? Simples, então infixo an. Como essa parte é formada só por carbono e hidrogênio, vou usar o sufixo o. Então, essa substância aqui, ó, é o etoxipropano. E quais são as principais propriedades dos éteres? Vamos começar identificando o tipo de interação entre moléculas que o éter é capaz de realizar. Repare que aqui não tem a presença da hidroxila, então não vai fazer interação de hidrogênio. Mas a gente tem a presença do oxigênio, que vai com seus 2 pares de elétrons livres fazer uma interação de força intermediária, uma interação do tipo dipolo-dipolo. O oxigênio tem 2 pares de elétrons livres, é bem eletronegativo, forma um momento de dipolo negativo nessa parte da molécula, porque desloca os elétrons para cá, e as outras partes ficam com o momento dipolar positivo. Então você tem ali moléculas de éteres que são capazes de fazer interações do tipo dipolo-dipolo. Essa interação é uma interação intermediária e a gente já sabe que as forças das interações influenciam no quê? No ponto de ebulição da substância. A regra de tamanho da cadeia aumenta a massa molar, aumenta o ponto de ebulição, é a mesma. Então, quanto maior for a cadeia que você se deparar, a cadeia do éter que você se depara, maior vai ser a massa molar da substância ou massa molecular, e isso vai ocasionar a necessidade de aumentar a energia, a temperatura de ebulição, a temperatura na qual essas substâncias passam do seu estado físico normal à temperatura de ambiente, né, de 25 graus Celsius, para o estado gasoso. A polaridade dos éteres aqui é bem definida, porque como você tem no centro da molécula, ou relativamente, né, no centro, entre os átomos de carbono, você tem um ponto de eletronegatividade, e isso vai caracterizar os ésteres como moléculas polares. A presença do oxigênio, que é muito eletronegativo, então cria esses polos, polo negativo, polo positivo, e caracteriza as moléculas de éteres como moléculas
polares, certo? Mas quanto maior for a cadeia hidrocarbonada que está ligada ao oxigênio, a solubilidade dessa substância vai mudar. Porque quanto maior a parte hidrocarbonada, menor vai ser a solubilidade da substância. Então, quando você aumenta a parte que tem carbono e hidrogênio, aumenta a parte hidrocarbonada da cadeia, você diminui a solubilidade em água e aumenta a solubilidade em óleo, caracterizando essa molécula então como uma molécula lipofílica.